Vamos convidar o Dr. Elvio, a Jéssica, já acabei de enviar o convite para ambos. Vamos começar a nossa live de hoje. Enviado o convite para a Jéssica. Aceite o convite, Jéssica. Olha, a Jéssica entrou. Boa noite, Jéssica, tudo bem? Agora vamos ver se o Elvio consegue entrar aqui. Estou enviando o convite para ele também, convidado. Vamos lá, aguardando o Elvio. Boa, Elvio. Vamos lá, garoto. Agora vamos entrar. Segue o convite. Desde já, galera, todas as lives, elas ficam gravadas, porque tem muito conteúdo bom nessas lives. Profissionais, assim, sensacionais, que vocês têm contato direto com eles a partir, né, de quando rola essas lives. Tá dando que o Elvio não consegue conectar o Instagram. Me ajuda. Você pode também tentar enviar o convite para mim, Elvio, e eu aceito. Envio o convite. Será que não é sua conexão, Elvio? Porque aqui está parecendo que você não consegue conectar. Deve estar dando alguma instabilidade aí na sua conexão. Entrou. Entrou! Tá me ouvindo, Lucas? Graças a Deus. Cara, essas plataformas, ela pega o nosso coração assim, ó. E pum, 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 pum. Na sua conexão, Elvio? Eu tô até tentando entrar pelo outro computador aqui. Sim, sim. Espera um pouquinho. Tá dando um retorno aí, não sei Isso, se é agora do eu seu abaixei. computador. Não, Show. Se você quiser usar fone, tanto você quanto a Jéssica também, aí todos os ruídos eles somem, mas fiquem à vontade aí. Primeiro, boa noite aí para o Elvio, boa noite para a Jéssica. É o que eu falei desde o início, todas as lives com todos os profissionais da área da saúde estão sendo gravadas, estão todas na minha bio. Ela é um sinalzinho de uma setinha para o lado dentro da minha bio, sabe? Dentro da minha página. Porque tem muita gente perguntando, eu não acho suas lives, Lucas, no seu Instagram. É só fuçar, galera, é só mexer que tem uma setinha para o lado lá, perto das bolinhas, que você consegue achar a live de todos os profissionais. E essas lives, já é a terceira ou quarta, se não me engano, que está sendo feita com tradução, né? Com um intérprete para tornar esse conteúdo nosso acessível, né? Para o público, né? Que
é surdo, e também a gente está com um projeto aí semana que vem de tornar todo o nosso conteúdo, criação de conteúdo também, para cegos, mas vai ser de uma forma diferente, bem legal. E aí depois a gente vem com notícias. Fechou? Então, Elvio, muito obrigado, viu, cara, por você ter aceitado. Você é um cara assim que, desde quando eu te conheci pela primeira vez, junto de sua esposa, a Luara, né? Eu, cara, me identifiquei demais com você, com a sua pegada de treino, com a sua pegada profissional, né? Da Luara também. Então, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho quem que é o Elvio, da onde que ele vem, né? O que que ele come, só para a galera te conhecer um pouquinho aí, onde estudou e vamos que vamos. Não, primeiro eu que agradeço o convite, Lucas. Nós nos conhecemos de uma assessoria, de uns treinos, né? Sempre foi muito bom. E a gente deu muito certo tudo, né? Os horários aí acessíveis. Era toda a proposta que a gente precisava. Tá? Eu nasci em São Paulo, desde a infância aí que pensava em ser médico. Mudei aqui para Ribeirão Preto para cursar a Universidade de Ribeirão Preto, né? Ingressei em 2005 e acabei ficando na cidade, Preto, né? Com o que ela proporciona, com outra rotina, outra qualidade de vida em São Paulo, né? E acabei me apaixonando por aqui, né? Eu optei por ficar e especializar mais nesse lado emergente, né? Então, intensivo, para quem tem menos um pouco, é o médico que fica mais em UTI. Na verdade, quase que toda a minha foi voltando aí. Tá dando uns cortinhos na sua comunicação. Será que é a internet que você está acessada? Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar só um minutinho aqui. Tá dando um delay aí. A galera aí também, se for só eu que tô tendo esses cortes na conexão. Oi? Você acha que agora melhorou? Agora melhorou, parece que melhorou. Então pode continuar falando aí sobre a questão do lado intensivo, que você se especializou, veio de São Paulo. Isso. Aí acabei me especializando aí pelo médico, pela medicina intensiva, né? É o médico que trabalha mais com urgência e emergência, na UTI. Mas eu sempre trabalhei mais, acho que 90% ou mais da minha carreira aí foi no pronto atendimento, né, no pré-hospitalar, tanto móvel como fixo, tanto no SAMU como nos pronto atendimentos em geral. E é isso que a gente gosta, né? E a gente dedica até hoje nessas urgências e emergências. Pô, legal, legal. Qual universidade que você se especializou? Você falou Universidade de Ribeirão Preto, é a USP? É o NAERP. Ah, o NAERP. Show, show, show. Eu me formei pela UNAERP e acabei ficando aqui em Ribeirão Preto. Fiz a especialização, a pós-graduação no Albert Einstein em São Paulo e voltei para cá, para Ribeirão. E para o povo conhecer um pouquinho mais de você, assim, dentro da faculdade da UNAERP que você fez em todos esses anos de medicina, a medicina ela surgiu da onde? Surgiu mais da sua família? Surgiu de você mesmo depois de estudar o terceiro colegial, tudo? Aí você falou, pô, vou meter um cursinho agora que eu quero medicina, ou não? Foi sugestivo por parte da família? Não, eu acho que minha família nunca influenciou diretamente em relação a isso, não, viu, Lucas? Apesar, é claro que as conversas em casa eram muito voltadas na área da saúde. Minha pai é médico então, consequentemente, os amigos, né, próximos acabavam falando muito sobre isso. Mas minha irmã fez direito, né? A minha irmã mais nova fez medicina também. Nunca houve uma pressão familiar, não. Mas a gente acaba identificando com o que mais com isso, né? Gostava muito disso, gostei muito disso. Já desde criança já queria ser médico, né? Então, sem muita pressão familiar, sem muita posição. Pode que nas entrelinhas, né? Ficasse dessa forma aí.
Não, mas isso é legal, né? Você explicar também, porque no caso da minha família foi sugestivo, né? Minha família sugeriu, até porque a aptidão com esportes e até mesmo com o lado didático de querer ensinar era muito forte. E isso fica de ensinamento, né? Fica para a galera, não é nem um ensinamento, né? Mas para a galera se atentar, né? De como o círculo social que a gente vive, o círculo familiar, se ele for alimentado de boas energias aí, de boas iniciativas, a gente pode ser especialista em qualquer tipo de área, ir atrás para estar estudando e aproveitar, né? Ter essas forças aí para poder crescer. E aí você falou que você foi para São Paulo, está estudando, né? Está fazendo essa especialização. Como que foi fazer essa especialização lá mesmo no Albert Einstein, que é tão famoso a nível Brasil? É, eu procurei lá, porque lá, a gente sempre precisa ter alguns objetivos, né? E lá mostram a medicina anos-luz na frente das outras, né? Então, um hospital de ponta, um hospital onde envolve os protocolos, envolve os protocolos para o Brasil inteiro, né? E para a maioria dos hospitais acabam copiando. Então, você encontra lá, você é o seu principal objetivo na atualidade, né? Se você quer procurar ou ter algum protocolo o mais moderno possível, no momento é nesses hospitais que acabam sendo espelhados por eles, né? Então, foi por isso que eu procurei, né? Foi por isso que eu achei que lá seria uma boa opção para. Pô, legal, legal. Mas você diz assim, anos-luz, você acha que é devido ao quê? Devido aos investimentos mesmo? Lá é particular, particular, tem investimento governamental, como é que rola? Lá, a maioria, né, dos investimentos é do particular, né? É convênio ou particular, né? Tem algumas parcerias com o SUS, tem alguma parceria público-privada, por exemplo, transplante de fígado é feito pelo SUS. Então, mas a grande maioria lá, o principal é particular ou convênios diferenciados, né? Nem todos os convênios cobrem aquela estrutura. Tem que ter convênios específicos. Então, por isso, o investimento lá é muito grande. Ah, legal, E, legal. Isso também e é muito difícil manter essa estrutura em outros locais, né? Não tem como oferecer isso em todos os locais. não, isso é legal de entender, porque tem vários pontos aí importantes que a gente ouve por parte de alunos, né, que vêm conversar, né, que esse tipo de estrutura, literalmente, é só a nível São Paulo, e aí o pessoal às vezes faz algumas referências que não sei se estão adequadas, né, porque dizem que as melhores faculdades estão aqui em Ribeirão Preto, né, uma das melhores faculdades de medicina, e você pode falar um pouco sobre isso, né? E por que Ribeirão Preto não comporta, né, um hospital, né, do nível de Albert Einstein. E aí penso eu que seja por causa até de número populacional, né? Não é nem também questão de comportar por causa de tecnologia e tudo, né? É, eu vejo assim, as faculdades de medicina, com o tempo, tiveram a gente tem que acabar diferenciando, né, as boas e as ruins, né? Então eu ainda vejo uma formação de 10 anos atrás, né, onde as faculdades de medicina eram muito poucas, né? Nós tínhamos uma pequena quantidade de faculdades. Se eu não me engano, eu não tenho esse dado tão atualizado, mas se eu não me engano, em 2005, quando eu entrei na faculdade, no estado de São Paulo tinha 30 faculdades, se eu não me engano era 31 faculdades de medicina no estado de São Paulo. Nesses últimos 15 anos, 16 anos, foi feita uma abertura indiscriminada quase que de faculdades de medicina, né? Quando a gente abre muito, é difícil é difícil a burocracia ou o investimento ou a fiscalização para manter cursos Sim. de alto nível. Mas hoje, né, encarando a situação de frente, vendo quais são os problemas de frente, a gente não dá para ficar se vitimizando. Eu acho que os ensinamentos que a gente tem que passar para todos os alunos de medicina, todo mundo que procura a área da saúde, todo mundo que está envolvido nisso, né, que eu sempre falo, é sempre procurar o melhor, né, e sempre se especializar mais. Então, independente da faculdade que faz ou que fez, né, é sempre correr atrás do prejuízo, sempre correr atrás de mais ganho, de sempre se atualizar. Quem escolhe
né, quem se identifica com a área da saúde, independente, né, do qual é a profissão. A área da saúde, especificamente, é uma área que você nunca vai parar de ler, né? Claro que as outras áreas também, né? Quem fez direito, quem fez engenharia, quem fez isso, todos vão ter que continuar. A vida acadêmica não se encerra com a formatura, né? Mas na medicina, né, ou na área da saúde, visto aí a pandemia que nós estamos vivendo, né? Todo dia sai uma matéria nova, né? E você, dentro dessas matérias novas, você tem que colocar o seu senso crítico, tem que colocar seu intelecto crítico para saber se aquele artigo é bom, se é confiável, se não é. Porque hoje, até nessa mídia social, né, de todas as mídias sociais, deixou todos falarem o que querem, né? E você tem acesso a todas as informações. Então, deixar de lado um pouquinho a boataria, né, o diz que me diz, que as formas, sei lá, menos acadêmicas de formação, né, e se identificar cada vez mais. Eu acho que esse é o principal. Essa é a melhor mensagem que eu passo para todo mundo, né, para os alunos, para quem quer que seja. Escolher uma profissão, seja ela qual for, né, é nunca parar de ler, né, nunca parar de estudar. Isso. E o que você falou, cara, eu conversei com um profissional que era da educação física, hoje não está mais no segmento, ele vai fazer até uma live com a gente. Hoje ele está no meio de negócios, assim. Cara, que eu achei sensacional, que é isso. Saber que tem essa lacuna, saber que tem esse déficit, sabe? Esse vão nas educações. E que a gente tem que correr atrás do prejuízo. No caso desse cara, por exemplo, que ele sentiu muita falta, como eu senti falta, e você pode dizer se vocês sentem dentro da medicina falta ou não, é dessa questão, por exemplo, de preparar o profissional da saúde, por mais que seja da saúde, para negócios, para saber tocar sua vida sozinho, para você poder sim ser funcionário, como também poder sim ser, sabe, dono do seu próprio negócio, né? Que é uma outra coisa que tem dado um boom em todas as áreas hoje da saúde, né? Dentro da educação física, abrindo muitos negócios próprios, ainda mais com metodologias de treinamento novas, como box, por exemplo, de CrossFit. Anteriormente era estúdios de Pilates, né? E dentro da medicina não é diferente, né? Porque eu venho acompanhando, né, e venho vendo essa questão de todo mundo agora ter sua própria clínica, né, particular, né? Tocar o seu próprio negócio junto desses atendimentos aí que faz para essas grandes instituições. Você não concorda comigo dessa questão de negócios também? Você chegou a fazer algum curso, alguma coisa sobre negócios para estar tocando do jeito que você toca, a gestão do SAMU ou outras áreas da sua vida, El? Eu acho importantíssimo essa sua fala, essa sua colocação, porque sempre o aluno, eu vou falar especificamente da medicina, mas pode prolongar isso para as outras especialidades também, para os outros cursos, né? A gente sempre foi muito voltado e foi muito doutrinado a somente aquilo, né? Então, o médico era doutrinado a somente a cuidar e passar na residência e ser um bom profissional na área que escolheu, né? O advogado também, o engenheiro também, o educador físico também. Então, nós éramos 100% voltados ao desempenho das nossas atividades. E com a modernidade, acabou sendo engolido, né, ou introduzido aí sem perceber num mundo de negócios, né? Então, hoje, não basta somente você dar uma boa aula, ter uma boa experiência com treinos, ou ser um bom médico. Você tem que colocar isso em prática no seu. Então, você tem que saber desde a manutenção do seu consultório, você tem que saber desde de como cativar esse paciente para voltar, de como mexer com finanças. Isso na formação a gente não aprende muito. Eu concluo aí um curso de MBA em gestão em saúde, para a gente ter um pouquinho mais de experiência no caso, né? Legal. Acaba curioso também em relação a isso. Já tive algumas empresas, já tivemos uma proximidade com essa parte aí, a gente dá as nossas captadas e a gente vai vendo, estudando, aprendendo, né? Então, são situações que todos os dias são desafiadoras, né? Sem dúvida nenhuma. Todos nós
independente da profissão hoje, tem que aprender um lado e tem que despertar esse lado empreendedor, né? Essa live hoje, a gente troca experiência, então eu vejo aqui nos comentários e vejo com as pessoas aqui, tem pessoas de todos os lugares, né? Tem pessoas aí do Brasil inteiro que estão antenados e estão querendo trocar algumas experiências. Não, e o legal de tudo isso, galera, é que aqui a gente, por mais que às vezes alguma frase, alguma fala soe, né, meio bravos, né, mas tipo assim, não é um bravos, é um amor pela própria área da saúde, né? Um dentro da medicina, um aqui dentro da educação física e a Jéssica também nessa questão de intérprete também, tá? E o que você falou, outro ponto bem importante, Elvio, que acontece tipo assim, cara, é muito triste dentro de algumas áreas, assim como, por exemplo, a própria educação física. É essa questão de não entender que não pode parar de estudar. Então, é muito pesado isso, cara. Porque, às vezes, o pessoal não percebe desses fatores culturais e educacionais familiares, e eu não estou projetando culpa em ninguém, até porque é o que você falou, você tem que pegar a educação que você tem, que você teve dentro da UNAERP, dentro de casa, falar o que eu preciso complementar e continuar assim sucessivamente a vida. Mas essa questão de estudos, né? Porque eu já trabalhei com vendas de cursos da própria área da educação física para educadores físicos e você vê a dificuldade das pessoas de querer continuar estudando, sendo que às vezes a pessoa já está 6, 7 anos formada e ela fez apenas uma especialização e foi da metodologia de treinamento X. Então você vê um padrão, sabe, acomodado, né? Apenas para ganhar o que precisa para sobreviver. E aí, dentro disso que você falou, cara, a ciência, ela se renova a cada segundo, a cada segundo. Outro déficit que tem dentro da educação física é a questão de ensinar o profissional, mesmo que ele não queira ser um acadêmico, docente, a levar isso para a vida dele de maneira mais ativa. Eu, por exemplo, saí da minha graduação, depois que eu comecei a dar aula para alguns médicos, me deparando com a realidade de que eu não sabia encontrar um artigo científico atual, sabe? Por quê? Por estar recheado de matérias onde quer me preparar apenas para o braçal, sabe? Só que o braçal a gente sabe que precisa muito, cara, do intelectual. E aí junta com essa modernidade digital, com essa virulência, essa pandemia mundial, né? Vindo com o que você falou, com a observação que você falou, que ela é, não sei se ela é, eu acho triste, né? Onde todo mundo dá opiniões, né? Para poder falar sobre uma doença extremamente gravíssima. Então, eu acho que tem muito essa falha na educação, principalmente por parte dos educadores físicos, né? Porque precisa se atualizar. Só que na medicina não acontece tanto isso, e na físio também eu acho que não acontece tanto, vejo que não acontece tanto, devido ao grau de, como que eu posso falar? De risco da vida da pessoa que está na sua mão. Você não acha que é isso também? É, é, é assim, Lucas, essa é a nossa realidade hoje de todas as profissões, né? É muito difícil você continuar estudando. O estudo hoje, você tem que prender de energia, de tempo, de dinheiro, né? Tudo hoje não cai do céu mais, né? Ou, enfim, hoje você precisa tirar 1 hora, 2 horas, 3 horas, sei lá quanto tempo da sua semana, e isso é investimento, isso é dinheiro, né? Então, na nossa vida cada vez mais corrida, no nosso poder aquisitivo cada vez mais difícil, hoje a pessoa que consegue esse tempo para você investir na sua carreira é muito difícil. Nós temos que entender também que tem pessoas e pessoas em cada situação, né? Às vezes a Sim, pessoa se sim. programa para fazer um projeto aí de estudo no ano que vem, aí foi assolado pela pandemia, né? Vocês, educadores físicos, ficaram, quem se dependia somente da academia, né, ficou um ano, né, sem poder trabalhar, 1 ano e meio sem poder trabalhar. Isso é muito, muito complicado. Todo mundo teve que se reinventar do dia para a noite, né? Então, intensificaram-se as aulas via internet, né, via essas web aulas, vamos dizer.
foi uma reinvenção de uma condição de sobrevivência. E a saúde não consegue deixar de lado, e tem como falar contra isso, que exercício físico interfere ainda mais na saúde, né? Se você já pegar um problema de pandemia, onde a gente já segregou as pessoas, né? Onde a gente prendeu, entre aspas, essas pessoas dentro de casa. Quem não puder sair do sedentarismo, você acaba influenciando ainda mais na saúde mental, na saúde física, né? Elevando e piorando os problemas. Então, todos tiveram que se reinventar, tanto os educadores, as pessoas que estavam em casa e foram obrigadas a um sedentarismo, e na medicina não foi diferente, né? Na medicina, nós tínhamos um mundo de conforto e fomos expostos a uma avalanche de novidades e situações que a gente não conseguiu prever, né? Éramos difícil, como é hoje, prever os próximos 3 meses, né? Então, nós passamos pela primeira onda, que foi de uma forma, passamos pela segunda onda, que foi de outra forma, né? Pode falar em ondas ou pode falar em etapas, né? Hoje nós estamos enfrentando uma outra onda, sendo ela a terceira ou a quarta onda, mas uma outra onda aí, com casos menos graves, mas com uma disseminação e uma contaminação aí, uma virulência muito alta. Hoje, os noticiários aí do país todo, é a quantidade de pacientes que tem na pronto atendimento, sendo ele particular ou do SUS, e os gestores estão se desdobrando para entender essa nova pegada, né? Pode ser que amanhã nós tenhamos uma nova formação e nós tenhamos uma nova organização social que os educadores, que os empresários, que os bancários, enfim, quem é que seja, tem que se adaptar novamente, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa, tanto a modernidade, tanto a atualidade nossa, e essas situações nos obrigam a sair da zona de conforto. Nos obriga a estar sempre antecipar algo, né? Que é o grande desafio. Isso mexeu muito com a saúde mental, né? E com as pessoas. Provocou muitas pessoas para colocar aí um plano B, um plano C, um plano D, né? E isso eu acho que é importante, né? E o estudo, e a parte acadêmica que a gente começou a falar, né? Está sempre ligado aí, né, Lucas? Sempre muito envolvida. Esses pontos aí que a pandemia trouxe, cara, foi extremamente importante, que é essa questão, né, que você falou, primeiro da união do povo, né, do povo entender que ninguém quer ver ninguém dentro de casa, ninguém quer ver ninguém sem festa, ninguém quer ver ninguém, tipo assim, sabe? Tem trabalho. Cortado de seu trabalho funcional. A economia do país já é maravilhosa, né? Aí junta com o seu trabalho sendo cortado pela metade, às vezes o faturamento, e grande parte do Brasil até desempregado de fato, né? Desempregado de fato. Fora, né, esse outro ponto positivo, que é as pessoas se apegarem, né? Coisa que tinha muito pouco, só que eu torço para que isso só aumente, né? Por mais que a gente sabe que evolução também, ela volta, mas eu espero que só aumente, que é a questão de confiar em profissionais mais, né? Confiar mais em profissionais, principalmente profissionais da saúde, como educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, porque muito por causa da nossa cultura, às vezes ficava muito fracionado, sabe? Ou eu ouvia só a opinião do educador físico, porque eu era apaixonado em treinar, ou se eu sou uma senhora de idade, eu ouvia só a opinião do médico, né? E não ouvia mais ninguém, sabe? E a gente sabe que, do mesmo jeito que tem bons educadores físicos, tem educadores físicos que deixam a desejar, como médicos também, como fisioterapeutas, nutricionistas. Então, esse ponto foi muito legal que a pandemia trouxe aí para a gente dar essa fortalecida. A galera às vezes não sabe, Elvio, mas você que está junto aí, você e sua esposa tá junto aí dessas frentes aí dentro de hospitais, você falou que cresceu demais essa questão de procura por testes de Covid. É de Covid, a galera tá na influenza, como que tá isso? Nós estamos... Bom, a gente está
passando, né, atravessando essa pandemia, né, do Covid. E o Covid era uma doença respiratória, com sintomas respiratórios, e agora a gente foi assolado com mais outras situações. Então tem um processo gripal, tem a influenza, também doenças respiratórias, né? Com isso, toda a sociedade estava e tem que estar completamente alarmadas por sintomas respiratórios, e agora a gente recebeu uma nova avalanche, né, dessas outras doenças respiratórias, né, uma infecção de vias aéreas superiores, né? E com isso houve um aumento da procura, né? A gente tem visto aí nos noticiários e na prática, no nosso dia a dia, não é exclusivo aqui de Ribeirão Preto, mas quase que, eu acho que nacional, e há um aumento de pessoas gripadas, há um aumento de pessoas com sintomas respiratórios, né? Até que se prove o contrário, a gente precisa fazer esses testes, né? Então, com essa procura, houve um aumento da quantidade de pessoas testadas, tá? Graças a Deus, né? Enquanto, e se Deus quiser permaneça assim, o nível de gravidade, né? Os indicadores de gravidade ainda são baixos, tá? Então, 90, mais de 90%, aí, 95% das situações, as pessoas ainda estão com uma gravidade baixa. Resfriado, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, nariz escorrendo. Bom, sintomas clássicos de gripe, né? Tosse. E tem sido testado para a gente descartar o Covid. Tá passando aí por uma epidemia agora de gripe, né? E até que se prove o contrário, a gente tem que fazer todos os testes para descartar, né? Para a gente tentar ver qual é o próximo passo. Então, por isso então, que legal, teve um né? impacto. Bom saber, porque mostra que as UTIs, que são os casos mais graves, então, tá praticamente vazias hoje, né? Em Ribeirão, em região, né? Em relação a casos respiratórios, né, houve uma diminuição da procura de pacientes mais graves para casos respiratórios. Nós ultrapassamos e vivenciamos nessa segunda onda aí casos bastante alarmantes, né? Houve uma grande procura nesses casos mais graves, mas nesse momento a gente tem passado com mais tranquilidade nessas situações aí de pacientes em relação à onda passada, né? São casos, graças a Deus, mais simples por enquanto. E que se Mas já permaneça fica a assim. dica. Que se permaneça assim, já fica a dica, isso que eu ia concluir. Já fica a dica para toda a galera, porque por mais que a gente sabia que poderia ter esse aumento por causa das festas, continuem se prevenindo de todas as formas possíveis, né? Porque igual o Elvio comentou também, que eu conversei com outro amigo da área, cara. O empirismo no mundo, ele é importantíssimo, porque são aquelas tentativas de achar o certo, sabe? Ainda mais por parte de familiares nossos que não teve tanto acesso à educação acadêmica, sabe? E a gente vê muitos casos, igual exemplos, né, de pais, tios, que às vezes não leram um livro, não tem uma faculdade, mas em seus negócios construiu um negócio de sucesso, tá? É lógico que eu não quero discorrer sobre isso, mas é para falar um pouco sobre a importância dessa força do empirismo. Até porque para tornar algo uma ciência comprovada, tem muita política e tem muito dinheiro por trás, né? E tem muito critério também para ser feito, né? Mas é o que o Elvo falou, temos que se atentar porque hoje está tudo muito tipo acessível em questão de profissionais da saúde, em questão de informações a níveis mundiais também. E a gente sabe quando o site, por exemplo, é um site genérico, é um site mais amplo, onde todas as pessoas podem postar opiniões, e se é um site mais sério, né? Então, eu só queria fazer esse adendo aí, porque eu acho que é bem importante isso para também ambos não fechar a cabeça um para o outro e não virar, como já virou, né, em todo esse ano de pandemia e nos anos anteriores, briga, né? Em vez do povo se unir, né, o povo quer brigar por ideologia política, por ideologia própria, né? E a questão da parte intensiva, Elvio, eu até coloquei o tema lá, né? Que é um tema mais chamariz, né? Só o intensivo te faz acreditar, né? Que é a mensagem que, por exemplo, eu procuro passar de forma, às vezes, rápida, superficial para os meus alunos, de que
só coisas que você faz de maneira séria e até mesmo focada e intensa que tem resultado. No seu caso, que você faz esses atendimentos de SAMU, tudo, os casos, aí eu não estou falando de virulência, não estou falando de gripe, de influenza, de Covid. Os casos por causa da pandemia, por causa dessa separação, tem aumentado, tem diminuído de acidentes traumáticos, independente de qual for. Para a gente do SAMU, né, Lucas? A gente já vive um platô de acidentes, por exemplo, de trânsito, platô alto. Né? A gente já tem, apesar de não ter tido tantas variações, o nosso platô sempre é muito alto. O acidente automobilístico hoje, o motociclístico hoje é muito alto. Né? É tido por especialistas, né, e da área já é tido como uma epidemia. Né? Então, são níveis assustadores. Tá? Nós passamos, naquele momento onde o comércio foi fechado, onde pouca circulação de pessoas, evidente que acaba diminuindo esse caso mais traumático, né? Onde os bares, as casas noturnas, a vida social noturna estava fechada, evidente que acabou diminuindo um pouquinho. Mas agora já voltou na normalidade. Então, esses casos traumáticos, eu sempre falo que vive um platô. É sempre um platô alto, né? Um planalto aí, mas a gente não tem tantas variações. O que acaba variando um pouquinho realmente é esses casos mais clínicos. Então, em relação aí a doenças clínicas, né? Um período uma sazonalidade maior, mais frio, você tem acometimento de doenças mais específicas. Dias de festa, você tem outros acometimentos de outras de incidências de outras doenças, enfim. A gente acaba mudando um pouquinho, mas sempre mantendo o nosso padrão. Não houve nenhuma, como eu posso dizer, não houve um aumento significativo. Tá? A nossa epidemia mesmo é os acidentes, né? Os casos traumáticos são bem altos no nosso país também. Que isso traz a reflexão, né, para a galera da questão educacional mesmo, também com relação ao trânsito, que tem que ser levado em consideração, mesmo que a grande maioria aqui não é motoqueiro, tal. Eu faço meu trabalho de moto, quanto de carro também, mas é uma conscientização, porque por mais que você esteja de carro, tenha, sabe, cuidado, compaixão, sabe, um carinho especial por quem está de moto, independente da infração que a pessoa esteja cometendo. Procure tomar cuidado com esse tipo de pessoa, porque que não seja você, né, que faça com que ele tenha a oportunidade de acordar para a vida com um acidente, né? Então, isso é tudo reflexões para estar trazendo em cima de dados aí de uma pessoa que vive, né, em tempo real com isso. É uma pena, né, porque mostra também o nível de educação por parte do Brasil, seja de trânsito e seja educacional. Mas, assim, conta um pouco agora, só para a galera saber, porque isso daí foi dados assim legais e reais, que traz essa reflexão. Mas como que você chegou à coordenação do SAMU, por exemplo? Quantos verões você teve que passar? Quantos plantões você teve que roer o osso? Ou então, não, Lucas, eu continuo nos plantões, é tempo ruim o tempo todo, que é nesse sentido de luta, trabalho. Conta um pouco para a galera aí. Só concluindo, eu achei que piorou muito a educação do trânsito nosso do começo do ano passado para cá, viu, Lucas? Não sei se é uma sensação só minha, exclusiva minha, mas eu vejo que a educação da população aí piorou bastante. Então, retornos proibidos, né, conversões proibidas, os próprios motoqueiros aí, né, motociclistas, desafiando as leis da física, né, correndo, costurando. Então, esse cenário a gente vê mais em São Paulo, agora a gente tem visto aqui também na nossa cidade. Isso é triste porque mostra que a educação do trânsito acaba tendo ficado pior um pouco, né? Em relação ao SAMU que você me perguntou, desde que formei, eu sempre trabalhei em urgência e emergência, sempre trabalhei em pronto atendimento. Então, depois eu acabei passando no concurso da prefeitura aqui de Ribeirão Preto, concursado municipal. Depois de algum tempo,
uns 4 anos trabalhando já no SAMU, aí eu recebi um convite para coordenação, né? Um desafio naquele momento. A gente tem várias práticas, mas sempre a gente pega um desafio em mão. E aí você vai começando a estudar, você vai começando a ver quais são os obstáculos que você tem a percorrer e ultrapassar. Graças a Deus, tem mantido esse trabalho, né? Não é fácil, a gente é surpreendido a todo momento, né? Infelizmente, a gente tem que falar nessa palavra pandemia a todo momento, porque é o que a gente tem vivido, né? Foi um grande aprendizado, né? Então, eu já me sentia, mas cada vez fico mais honrado em estar à frente do SAMU nesse momento, estar à frente da secretaria, né? Próxima à Secretaria de Saúde, e poder ter contribuído com algumas atitudes, né? Com energia mesmo, né? Então, me sinto muito honrado. O SAMU fez um trabalho excepcional aqui na cidade, né, na região. Então, o Ribeirão Preto é um município polo da DRS 13, que são, né, a coordenação do SAMU aqui em Ribeirão Preto, todas as ligações, só para ter uma ideia, todas as ligações do SAMU, desses 26 municípios aqui da região, caem aqui na nossa central. Né? E imagina como que foi todos esses atendimentos e todas essas emoções, né? Então, me orgulha muito eu ter escolhido, né, e ter tido próximo a essa passagem aí. Não, legal, legal. E dentro do SAMU mesmo, como coordenador hoje, qual que é o maior desafio assim, que você encontra? Às vezes é político para fazer melhorias, não estou falando que você está criticando, mas é coisas para melhorar mesmo, né? Político para ter melhorias ou rotatividade por parte dos médicos que trabalham no SAMU hoje. Ah, não, Lucas, a rotatividade é baixa, o desafio é outro, né? O meu desafio é mais mental comigo mesmo, tal. Graças a Deus, a nossa equipe é muito coesa, né? Então, não há muita rotatividade, tanto os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os condutores, é uma equipe muito coesa, uma equipe muito unida, né? Então, essa aí é o menor dos nossos problemas, né? O problema realmente é investimento da parte do governo federal, do governo estadual, né? Acaba sobrecarregando muito o nosso governo municipal, né? Que faz das tripas coração para conseguir manter o serviço em pé, né? O SAMU virou uma marca, uma grife respeitada em todas as cidades. Então, quando o SAMU chega, né, respeitado em todas as repartições, não tem vínculo político com nenhum governo, né, não tem vínculo com partido. Ninguém sabe muito quem foi o partido que idealizou, que começou. E isso é muito bom, né? Isso, o alicerce fica cada vez mais forte, cada vez mais firme e deixa crescer, né? Então, os desafios realmente são os desafios de incentivo de governo federal e estadual, tá? Mas, graças a Deus, a Prefeitura de Ribeirão, as prefeituras aqui da nossa região, têm investido muito, acredita muito no serviço, reconhece como um serviço de primeira, reconhece como um serviço fundamental. Os funcionários, né, se dedicam, se desdobram para fazer o melhor que tem, né? Muitas vezes a condição não é a mais ideal, mas sair na chuva, no sol, no frio, né, independente, atravessam a cidade correndo, colocando a própria vida em risco para atender outra pessoa, sem saber o que vai encontrar, né? Sem saber se quando chega lá é trote ou não, né? Um comentário aqui: 2% das nossas inscrições por mês são trotes, né? Então, muitas vezes você sai correndo de atender uma outra pessoa, claro que menos grave, né? Porque é feita uma classificação disso, atravessa a cidade, ela é um trote. Mas, independente disso, eles vão com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, e sabem que, quando chegam, eles dão o melhor deles para a gente, para fazer diferença naquela vítima, naquela saúde, naquela família. Se tem uma coisa também que tem na nossa cultura que a gente tem que enaltecer, né? Seja educadores físicos, que eu disse, da questão às vezes de ficar acomodado, tudo, mas quantos outros profissionais, tudo, é que cada uma das áreas da saúde, a galera faz das tripas o coração, né? Para estar entregando o melhor, mesmo que às vezes,
travou numa determinada parte, se acomodou em determinada parte, mas você vê que a pessoa entrega o melhor que ela faz. Então, literalmente, é uma característica, assim, muito legal. E bom você ter entrado em detalhes, assim, sobre o SAMU, porque eu também não conhecia muito o trabalho do SAMU, que você falou, que, no caso, a própria prefeitura investe bastante. E essa prefeitura também eu tenho visto que ela investe muito em diversas áreas. Na educação, por exemplo, física, vem restaurando aí N parques, trazendo, por exemplo, trouxe aquela pista de skate que é considerada profissional para circuitos profissionais. Então, quer dizer, é uma gestão assim que é de se tirar o chapéu, de dar parabéns, mas, como toda outra gestão, também tem problemas, também tem dificuldades, porque a burocracia no Brasil, infelizmente, em grande parte, é usada para corrupção, né? Não é usada para melhorar os sistemas, né? Em grande parte, não estou dizendo no total, mas é bom você ter falado isso sobre o SAMU, cara. E assim, só para falar sobre um caso também, até porque já estamos quase concluindo, cara, sobre casos de morte mesmo. Você já presenciou bastante assim? Porque às vezes a galera acha que não tem pouco, o número também às vezes fica incerto. É, graças a Deus, os nossos casos de salvamento são maiores, são infinitamente maiores, né? Mas a morte, né, ou o desfecho trágico aí é uma realidade comum, né? Então, tem alguns acidentes bobos, tem alguns acidentes mais graves, tem alguns acidentes que a pessoa se expõe e, infelizmente, o desfecho não é tão favorável, né? Deixa a morte realmente, né? Nós da urgência e emergência, eu sempre falo uma frase, a gente não fala de acidente nos nossos congressos, é, nos nossos bate-papos, né? Acidente a gente utiliza somente para desastres da natureza. Então, terremoto, vendaval, maremoto, erupção de vulcão, porque são situações onde não tem a força humana como desencadeador. Todas as outras situações, a gente tenta não usar a palavra acidente, que dá a entender que acidente foi algo intencional, que não é verdade. Todo trauma, toda só de novo, todo acidente teve uma falha humana. Uma colisão entre carro e uma moto. Com certeza alguém infringiu alguma lei de trânsito, né? Uma queda de escada. Com certeza houve uma falha humana e essa pessoa que estava em cima da escada não usou o TPI correto, né? Um afogamento. Com certeza essa pessoa não estava preparada para estar naquele local. Então, um acidente a gente tenta não utilizar muito porque dá aquela sensação de querer. E não é o que a gente fala, né? Mas isso é só para complementar a sua pergunta, o texto favorável acontece porque pessoas, né, confiantes demais ou diferentes expõem, né, riscos de lado e põem em risco a própria vida, né? Então a morte está sempre no nosso cotidiano. A gente faz de tudo, luta da melhor forma possível para não ter, mas a morte, infelizmente, acontece, né? E é muito frustrante. E teve algum caso, assim, não precisa ser só relacionado à morte, mas de acidente, mesmo de trauma, que você bateu o olho, que você viu, assim, que mudou algum padrão de pensamento seu com relação à área que você atua, com relação à sua visão com sua família, com relação à sua visão com o todo, que você fala, putz, cara, foi nesse fato aqui, nesse. Então, não precisa nem detalhar o caso, tudo. Em determinado caso, o cara me pegou. Lucas, nós que trabalhamos na ciência, a gente fica medroso em relação a isso, né? Então, quando a gente vê uma criança na calçada sozinho, começa a pensar e visualizar a ocorrência. Quando você vê uma criança, ou um adulto, enfim, correndo com um palitinho na boca, um canudo na boca, a gente já começa a aquela pode enfiar lá na garganta lá atrás e causar. Então a gente vê tantas cenas bobas que a pessoa estava caindo, estava e
trauma mais sério, né? E consequências mais sérias. Isso deixa a gente muito medroso, que a gente tem que desvencilhar. Os amigos mais próximos sempre ouvem uma ou outra. Faz isso, porque já vi uma vez uma pessoa que estava com um copo na mão, caiu, um braço, né? Não faz isso. Então a gente tem que tentar ao máximo se desvencilhar disso para viver, né? Porque ocorrências acontecem a todo momento. Tem várias histórias, Lucas. A gente, todo dia a gente institui alguma, né? E sempre nós expostos a outras situações. Tem histórias, toda ocorrência que envolve criança precisa muito mais, né? Então, ocorrências que a gente vai, que é uma criança engasgada ou engasgada, você fica lá, você faz ela volta, né? E ela volta sem nenhuma sequela, e você consegue garantir a criança e dar outra oportunidade. A gente tem inúmeras histórias de recém-nascidos engasgados, engasgou, partos que foram feitos, traumas graves que atendidos e a gente tem o protocolo correto, depois esse paciente correto, né? E continua a assistência, 2, 3, 4 meses, a pessoa volta para casa, né? Paradas cardíacas revertidas, em inúmeros lugares aqui na cidade, na região. Isso acontece, graças a Deus, numa constância maior. Então, eu falo para todos que é viciante, né? Igual dependente, na verdade, né? Quando você vê a profissão que você escolheu, é viciante, né? Contaminador, contagiante. Eu falo que o combustível né? Quando você fala de uma ocorrência, você se arrepia, porque está no lugar certo e desempenhando a sua função. Mesmo. É isso mesmo. Eu pedi para você comentar um pouco, porque vai muito de encontro também com outro assunto que eu estava conversando com outro amigo, né, que já até fez uma live aqui, né? Primeiro trazendo o ponto, né, de como que é bom as nossas instituições, igual você falou, SAMU, né, que foi uma ideia, como também o próprio SUS, também que foi outra ideia, que também não tem só no Brasil, né, que é o que muitos dizem, tem também em países da Europa. Tem uma live que um professor aqui que volta, todo ano está presente lá na Europa, tipo, ele fala que também lá tem outros sistemas de outras formas também, que é muito parecido com o SUS. Então tem sim, em Madrid, por exemplo, tem, só que é de uma forma diferente e até um pouco mais completa, porque eles te encaminham para todos os profissionais da saúde, né? No caso, o SUS aqui ele não faz isso, né? Por exemplo, encaminhar para educador físico, tal, não tem isso, né, dentro do SUS. Então já é uma informação que estava numa live anterior com o Cassiano Merucci, né? E que eu trouxe aqui agora também para lembrar. E junto de todos esses exemplos que você deu, porque teve um amigo que perguntou para mim, falou, Lucas, cara, parece piada, mas o que é o ser 24 horas, cara? Realmente você deu aula 24 horas e você vai ficar eternamente dando aula 24 horas? Falei, cara, hoje eu mudei o modo de ser 24 horas. Eu não tenho alunos fixos depois das 11 horas da noite, como eu tinha antes das 11 até as 4 horas da manhã. Né? Eu mudei, os modelos de negócio vão mudando, porque a gente tem que colocar a nossa verdade, provar que ela é verdade, só que depois tem que fazer esses ajustes, porque realmente o meu físico, ele sentiu absurdamente, e isso era óbvio, né, que ia acontecer, né? Porém, eu coloquei a minha verdade. Eu falei para ele, o mais importante de tudo isso, que vai de encontro com os exemplos que você deu, foi que tem determinadas coisas que você tem que fazer na sua vida, que aí entra o termo que a gente colocou na live, que é só o intensivo te faz acreditar. Tem determinadas coisas, como esse detalhe de diferencial, né, que eu coloquei dentro da minha carreira, que vai te mostrar se você está realmente apaixonado pelo que você está. E outra,
essas coisas é que te dá habilidades assim extremamente importantes. Principalmente habilidades aqui, ó, psicológicas. Porque a gente sabe que para destravar a nossa psicologia, para ir para determinadas frentes, a gente precisa de um profissional da área para nos ajudar, que é um psicólogo ou um psicanalista. E muitas vezes a gente não tem condições para estar investindo em um. E aí eu vi que através disso, de atitudes intensivas, que é muito importante, como o seu cotidiano, como o meu criar diferenciais, mesmo que futuramente eu precise mudar, cria essa mudança e deixa a gente profissionais assim, diamantes, 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 independente de como vai ser. Você não acha que eu era meio louco? Nós mesmos tivemos 9 horas da noite, 10 horas da noite, 10 horas da noite. Que era nas quartas-feiras, um dia que não tinha um plantão à noite. Então, nós conversamos, Verdade. né? Então é muito legal. Só para concluir, Elvio, eu vi que você estava falando sobre a questão de previdência e trabalhista que influenciou no Covid. É para concluir mesmo. Só me traz esse exemplo aí, porque foi uma live que você fez e aí eu não entendi muito bem como que afetou essa questão do Covid nessa questão de previdência trabalhista. É para os profissionais da área da medicina ou para todos os profissionais a nível Brasil, de todos os segmentos? Não, para todos os profissionais. O significativo e tem ainda um impacto significativo na economia, né? Esses pacientes com sintoma respiratório, usando paciente, né? Ou enquanto persistiu os sintomas. E nós tivemos vários sequelas, tanto em um período curto de tempo, ou com sequelas. Então, aqueles pacientes que ficaram entubados 2, 3 histórias prolongadas que a gente ouve do Covid, uma repercussão para essa pessoa, né, para essa família. Mas um pai de família com 2 filhos, tem 50 anos, mantenedor dessa família, pega a Covid de uma hora para outra, é internado e fica 3 anos no hospital. Quando ele sai de uma internação prolongada, hospitalar em cuidados intensivos, por exemplo, ficou em 20 dias, 30 dias, 40 dias ou mais, o paciente perde massa muscular, né? Pode falar mesmo, massa muscular. O paciente perde ele não sabe mais engolir o alimento, escrever, falar, toda a adaptação. Pode causar problemas persistentes do paciente. Muitas vezes, consegue na condição habitual que ele tinha. Pode ser que a gente não consiga readaptar, precisa adaptá-lo. Tá? Ele carrega caminhão, ele era motorista de caminhão. Né? Como que você devolve esse caminhão para esse paciente? Então, é claro que a parte da medicina, né, tem advogados especialistas. Essa live que eu fiz foi com o Dr. Rafael Gabarra, fala muito bem sobre isso, né? Então você não consegue devolver o paciente para suas atividades, né? E tá lá a família dele, dependendo dessa família, dessa pessoa que não tem mais. Então, é um impacto social, né, e econômico muito, muito grande no país. Não sei se eu acho que todos que conhecem pessoas, né, que passam. Isso também fica fechando com chave de ouro aí, essa questão mesmo que literalmente afetou demais trabalhistas, todo mundo, previdenciários. E aí, se vocês quiserem ver a própria live, tem essa live disponível para a galera ver no YouTube? Tem no YouTube. Não, tá. Então fechou. Não, então fechou. Só para concluir, porque a live vai se encerrar agora, galera. Cara, feliz demais por essa live, porque 1 hora passou assim, ó, com vários assuntos muito legais, tá bom, galera? Compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Não é porque a gente quer ou não seguidores, mas é porque são conhecimentos preciosíssimos, tá?
Então, compartilhem. A live fica salva na minha bio, né? A live também, todas as minhas lives, elas estão sendo encaminhadas para o meu canal no YouTube. As lives antigas que não tinham tradução, elas estão sendo colocadas tradução. Então, por isso que às vezes elas demoram um pouquinho para subir. Mas em torno já de 5 lives que já foram feitas, as traduções já subiram para o canal, para o canal, né, dos profissionais da saúde, como também essas que a gente está fazendo, tá? Agradeço demais a Jéssica pelo trabalho de hoje aí que fez para tornar maravilhoso a nossa live e agradeço demais você também, viu, Elvio? Lucas, eu que agradeço pelo convite. O bate-papo aqui é super descontraído, a hora passa que a gente nem vê, né? Estou sempre à disposição. Jéssica, obrigado. Um tal para a gente. Estamos à disposição, viu, Lucas? Muito obrigado. E obrigado a todos. Né? Se alguma pergunta, alguma coisa, tenha vai responder. É isso aí, galera. Alguma pergunta, alguma dúvida ou algum produto sobre cada um, entre na nossa bio, pode mandar direct, que a gente é um canal aberto para passar para vocês todo o conhecimento ou indicações de outros profissionais da saúde aí para todos. Então, desejo um bom descanso aí para todos. Como eu sempre falo, vamos crescer e sai pegando, porque, tipo, tem muita coisa para ser feita nesse nosso Brasil maravilhoso. Fechou? Grande abraço. Boa noite, Elvio. Boa noite, Jéssica. E a gente se vê mais aí. Até mais. Obrigado. Abração.